Você está prestando atenção? Nós estamos voltando ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo qual assunto? Atenção. Atenção e desatenção, né? Falta de atenção, problemas com a atenção. E a Cíntia Marques Alves, que é psicóloga clínica e professora, está aqui para nos ajudar. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre atenção seletiva e atenção selecionada, né? E eu dei um exemplo de atenção selecionada, que eu enxerguei um paralelo nas questões de focar em algo a longo prazo, mas com o mundo concorrendo na nossa atenção. Procede ou não procede? Procede. E aí eu não vou dizer simplesmente um relacionamento a dois, por exemplo, né? É muito interessante, eu tenho percebido isso e volto a dizer na prática clínica, a dificuldade que as pessoas têm, inclusive, de se atentar em conversas. Quando estão conversando, né? É muito comum, isso não é uma coisa que só eu ou poucas pessoas já perceberam isso, mas se a gente chega num barzinho, se a gente chega em qualquer lugar, né? Em rodas de amigos, na casa de familiares, enfim, as pessoas estão juntas, né, no mesmo ambiente, mas elas estão separadas. Na medida em que cada uma delas, é muito provável que, vez ou outra, elas estão, né, conectadas online o tempo inteiro na internet, né? Então quando eu falo não só de um relacionamento a dois, mas os nossos relacionamentos interpessoais, nós temos, e aí eu volto a dizer, e a teoria comportamental eu gosto muito dela porque ela vai dizer um pouco sobre isso. Nós vivemos a nossa vida indo atrás daquilo que nos é prazeroso, atrativo, que nos dá sensação de bem-estar, e nós fugimos de condições que são aversivas. Quando nós estamos numa interação de conversa, prestar atenção no que o outro fala, atentar-se ao que o outro está me dizendo, e isso é algo extremamente necessário, se eu quero estabelecer essa comunicação. Acontece que essa comunicação nem sempre eu estou querendo conversar sobre isso, nem sempre aquele assunto me interessa, nem sempre essa pessoa ela me interessa naquele momento, e aí eu tenho as esquivas. Pegar o celular, mandar uma mensagem de WhatsApp para uma outra pessoa, olhar as minhas redes sociais. Então, a atratividade contemporânea, vamos dizer assim, ela acaba prejudicando muito com que essa relação a dois, no pessoal, ela se estabeleça. O que é muito complicado, né? Porque se eu não tenho uma condição de me atentar por alguns minutos, eu sempre digo isso para os meus alunos da psicologia. É interessante quando a gente está dando aula que a gente percebe muito isso. Os alunos, eu brinco que eles estão de corpo presente. Alguns, óbvio que não são todos, né? Alguns eles estão de corpo presente e muitos deles conectados ao celular. Eu estou falando, eu estou dando aula e gente, né, tirando selfie, né, postando alguma coisa em rede social. Eu percebo alunos entre eles conversando em WhatsApp, alunos da mesma sala. E aí eu sempre digo assim, para os meus alunos, eu digo isso nas minhas intervenções clínicas, se nós não temos uma condição de parar por um momento para prestar atenção no que o outro está falando, é muito complicado, né? Porque nós somos humanos, precisamos dessa relação que é humana, precisamos desse contato. Se por às vezes 10, 15 minutos essa interação ela não nos atenta mais, ela não toma de nós, né, esse processamento ativo para que eu me atente, fica muito complicado, né, as relações. Por que fica? Porque você acaba esvaziando a relação humana, ainda mais no contexto de diálogo, daquele elemento que é o fundamento do diálogo, que é atentar-se ao que o outro está dizendo. E aí nós chegamos a uma situação muito comum hoje em dia. As pessoas dialogam, entre aspas. Parece um diálogo, é uma encenação de diálogo, porque a essência do diálogo não existe, que é ouvir o outro, considerar o que o outro diz, pensar a respeito do que o outro diz e responder. Geralmente o que tem acontecido hoje é parecer que ouviu, mas já responde alguma coisa, ou enquanto está parecendo que ouve, na verdade está pensando em como vai se opor a qualquer coisa que ele disse. As pessoas não dialogam, elas combatem, né? Isso tem a ver com a falta de atenção também. Falta de atenção. E de respeito também. Sim, e essas habilidades, né, prestar atenção, memorizar com mais facilidade, tomada de decisão, tudo isso são habilidades que nós treinamos ao longo da vida na medida em que nós temos experiências que facilitam com que essas habilidades elas sejam executadas. Se eu vou me retirando dessas condições nas quais o contexto é aversivo, mas eu preciso me atentar, a aula está muito chata,
mas eu preciso dessa matéria, né? O conteúdo que eu estou lendo, o livro que eu estou lendo, eu não gosto tanto dessa matéria, mas eu preciso, né? Esse trabalho que eu estou executando hoje, particularmente, ele está chato, mas eu preciso me atentar. Se eu vou me retirando dessas condições aversivas, eu vou perdendo a oportunidade, então, de treinar essas habilidades, de ter experiências nas quais eu consigo focar. E é o que eu digo, assim, a memória e a atenção, elas são funções executivas, né, que elas são muito ligadas. Se eu não me atento adequadamente a alguma coisa, é provável que o meu processo de memorização, ele também vai ser comprometido. Agora, Cíntia, eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. Nós acompanhamos, nesses últimos meses, muitas notícias sobre, por exemplo, o caso de pais que esquecem o filho dentro do carro. Isso tem tudo a ver com a questão da atenção, né? Vamos comentar rapidinho no encerramento desse segundo bloco, porque no terceiro bloco eu quero discutir com você sobre ainda essa questão dos estímulos, dos superestímulos que estão nos roubando.